Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é no livro A Prova Brasil, página 18, lição 4, conto com gênero conto. Esse gênero, ele é literário e se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, ou seja, que é fruto da imaginação do autor. Trata-se de uma narrativa não muito extensa, com poucas personagens e enredo simples. A história apresenta determinado momento ou situação na vida de uma ou mais personagens. Por ser um texto literário, o conto pode ser escrito no estilo e na linguagem que o contista considerar adequados para se expressar. É publicado principalmente em livros, jornais, revistas e na internet. Logo abaixo, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Vem o título do conto, O Homem Nu, de Fernando Sabino. Vocês irão ler esse texto, irão ler com calma e com muita atenção, tá? Para a compreensão do texto. E após a leitura, vocês virão para a página 20. Aí vem questão 1, releia, vem um trecho do texto. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos, até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. De acordo com o trecho, pode-se inferir que, pode-se interpretar que, né? Letra A, ele foi cauteloso. B, teve dificuldade de se aproximar do pacote de pão. Letra C, o padeiro viu o padeiro. Letra D, concluiu que poderia se arriscar. Nesse trecho deixa claro, né, que ele concluiu que poderia se arriscar. Na segunda questão, descreva o protagonista do conto. Quem é o protagonista do conto? É o homem nu. Vocês irão descrever o homem nu, né? Terceira questão. Nos textos narrativos, geralmente o enredo apresenta a seguinte sequência. Nos textos narrativos, tem a situação inicial, depois vem o conflito, depois o clímax e quarto, o desfecho. Na situação inicial, a apresentação de um ou mais personagens e de um fato que os envolve, além de informações sobre o momento e o lugar em que os fatos ocorrem. No conflito, um problema que contrasta com o que acontecia até então, o que desencadeia novos acontecimentos. E no clímax é o momento em que a situação de conflito atinge o auge. E no desfecho, o problema é de alguma forma solucionado, o que leva ao fim da história. No conto lido, que situação representa o conflito? A situação é o fato do homem ficar preso, né, nu, do lado de fora do apartamento. Esta é a resposta. Na quarta questão, por que Maria demorou para abrir a porta do apartamento para o marido? Letra A, porque ela estava no banho e não escutou o marido tocar a campainha e bater na porta. Letra B, porque ela havia saído para pagar a prestação da televisão antes que o cobrador chegasse. Letra C, porque ela pensou que fosse o cobrador e o casal havia combinado de não abrir a porta para ele. E letra D, porque queria castigá-lo por não ter
por não ter pagado a prestação da televisão no dia certo. E aí, pessoal, foi letra D? Não, né? Então, preste atenção na letra A, B ou C. Está aí a resposta, em uma das três. Quinta questão. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. A palavra destacada no contexto refere-se, letra A, ao modo como ele se vestiu. B, ao momento em que ele resolveu não tomar banho. C, a causa da aflição que a personagem sentia. Letra D, ao lugar para onde o homem foi. Esta questão vocês irão marcar o X na correta. Ele vestiu-se precipitadamente. Então, foi o modo, né, como ele se vestiu. Sexta questão. No trecho reproduzido abaixo, qual é o efeito de sentido provocado pela palavra destacada? Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta. E assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. A palavra em destaque é grotesco, né? E o efeito de sentido que ela provoca é o humor. Sétima questão. Refugiado no laço de escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse. Qual é o sentido da palavra destacada? Qual o sentido da palavra refugiado, que é a palavra destacada? No contexto, essa palavra tem sentido de escondido, abrigado, protegido. Logo após vem a oitava questão. No conto é comum o uso dos verbos no pretérito. Pessoal, vocês estão lembrados o que é o verbo no pretérito? O verbo no pretérito é o verbo no passado. Em relação ao momento da leitura, os fatos narrados no conto já aconteceram, estão acontecendo ou ainda vão acontecer. Dê exemplos para justificar a sua resposta. Os fatos narrados no conto já aconteceram, né? Então, vocês irão dar exemplos de verbos no passado, como disse, dirigiu-se, resolveu, fechou-se, esperou, viu e etc. Este conto ele é cheio de verbos no passado. Nona questão. Em poucos depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Qual é o papel da forma verbal destacada na indicação da ordem dos acontecimentos? O verbo trancar, ele é conjugado no pretérito mais que perfeito. Volta lá para o primeiro bimestre, na conjugação dos verbos. E olha lá o verbo na forma verbal, pretérito mais que perfeito, né? O pretérito mais que perfeito, ele indica a ação de se trancar no banheiro, praticado pela mulher. Ocorreu antes de o homem se despir e se dirigir a esse cômodo. 10ª questão. Assinale o trecho que representa a parte principal para o desenvolvimento da história. Vocês irão ler questão A, B, C e D e irão marcar um X. Letra A. Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão.
Vem aí o sujeito com a conta na certa, mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. B, escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Letra C, enquanto esperava, resolveu fazer um café. Ou letra D, mal seus dedos, porém, tocavam o pão. A porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. E aí, pessoal, qual destas alternativas é a correta? Será que é a letra D? Preste atenção e leia o texto novamente. 11ª, explique o desfecho do conto e dê uma opinião sobre ele. Eu quero que vocês expliquem o desfecho do conto e dê uma opinião sobre ele. Pessoal, eu estarei à disposição até 11h30 para dúvidas e qualquer informação que vocês quiserem perguntar. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula na quinta-feira.